Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Antônio Villa e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, número redondo agora, 650 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa intransigente, ela sempre está aqui, da Constituição de 1988, indique o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, coloque like no que vocês gostaram, né? E utilizem, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Nós queremos o apoiador do canal. Por que isso é importante? Fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, democrático e republicano. É muito fácil. Você entra, veja, está escrito Seja Membro, e você clica no Seja Membro, tem duas formas que vai indicar. E aí você escolhe qual das duas formas você quer fazer parte como apoiador do canal. Se você não conseguir pelo celular, conseguirá aqui pelo computador. É muito fácil e é muito importante para o canal, especialmente nesse ano decisivo da nossa história, ser membro apoiador do canal. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. E agora nós estamos incrivelmente modernos, tal. Estamos também no TikTok. Aí vocês têm que escrever lá Marco Antônio Villa Oficial, né? Porque tem umas outras coisas que puseram lá minha, lá, mas não tem nada a ver comigo. Então é o Marco Antônio Villa Oficial. E, claro, sempre destacando, e tenho recebido números, dezenas e dezenas pelas redes sociais de comentários. Agradeço muito a vocês. O meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil do Descobrimento ao século XXI, né? Vamos lá, então, vamos à nossa luta. Passando, noticiário, sábado sempre é um dia um pouco engraçado. Desculpe, nós, que eu esqueça, é tanta coisa. Postamos a entrevista com o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, assessor econômico do pré-candidato Ciro Gomes, Nelson Marconi, né? Nós estamos querendo falar com todos os economistas, inclusive já temos uma programação marcada para o mês de janeiro, e bastante plural, como sempre, vendo as várias leituras econômicas sobre esse momento extremamente difícil que estamos vivendo. O Nelson Marconi apresenta teses interessantes, foi uma boa conversa, e tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu estava dizendo, sábado sempre é um dia engraçado, né? Porque essa semana, vamos só fazer um breve retrospecto. Qual foi o grande assunto da semana? Foi que a população come osso? Não. Porque hoje o governo Bolsonaro, e graças ao Paulo Guedes, um gênio da raça, aquele que nunca escreveu um livro, hoje o osso, sim, é comprado em açougue, você tem o osso do primeiro e o osso do segundo, você leva o osso para casa. É uma contribuição, ao menos ele nunca fez nada, né, em termos de teoria econômica, mas poderia ser um modelo de como matar a população. 2 pontos, assinado por Paulo Guedes, né? Nós tínhamos antigamente, ao menos quando eu fiz economia, faz tempo, os grandes modelos de desenvolvimento econômico. Eu aprendi muito com grandes autores do mundo inteiro, e aqui no Brasil, especialmente com Celso Furtado, né, desses modelos de desenvolvimento. Eu acho que o Paulo Guedes é como construir a fome. Hoje, 110 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar. Portanto, é uma situação terrível, terrível. Eu estou marcando entrevistas já, alguns têm questão de ciúme dentro dos seus partidos, é um problema, não pensa que é fácil. E depois com cientistas políticos, etc. Tem livros aqui também que eu vou entrevistar, e estou terminando até de ler, não vou falar o nome, mas é bem legal, bem bacana, inclusive com um excelente estilo literário, economista que escreve muito bem, nem sempre socorre, não é cisma com o economista, não, mas é a qualidade literária do texto que me chama a atenção, de um entrevistado, que eu vou marcar a entrevista na segunda, e estou terminando de ler o livro dele, depois eu falo para vocês. Então vejo Nelson Marconi, e a partir dali, janeiro, discussão econômica, jurídica, análise política, tá?
tudo aqui no canal, um canal de qualidade. Veja que há uma enorme diferença com os outros. Aqui não é o partido A, o partido B, e ninguém tem garganta de aluguel, né? E sempre a espinha ereta, o coração tranquilo e a defesa intransigente da democracia, do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Aqui não tem nazifascista bolsonarista. Então, o nazifascista bolsonarista, vocês encontram várias rádios, uma delas em especial, que é a porta-voz do nazifascismo. E televisão, vocês acham várias. Então, é tranquilo, né? E mentiras, fake news, esse pessoal, todo mundo vai para a cadeia, né? Logo, logo, quando mudar a situação política, e amanhã será outro dia. Então, vocês sabem onde encontrar. Aqui não, aqui é um espaço plural, democrático, e é para debater, é isso, debater com pessoas que pensam, e nós temos grandes pessoas no Brasil, que a gente precisa colocá-la à disposição de vocês para que vocês a conheçam, né? As conheçam, e tem muita gente boa, muita gente boa. Bem, o panorama político, essa que é a questão central. Eu estava dizendo, qual foi o grande assunto? O grande assunto foi o camarão. O camarão. Alguém vai dizer assim, o otimista, daqui a 30 anos, sem saber direito o que aconteceu, porque estava todo mundo comendo camarão, a situação era tão boa, né, que em qualquer lugar, por mais pobre que fosse um lar, podia escolher o camarão, o tamanho de 10, 20, 30, até aqueles números, né, de camarão e tal, o sujeito como, não, é um presidente da república tão idiota que engole camarão, tem uma dor de barriga, se interna no hospital, o governo paga milhões pela internação, entendendo-se internação, hospital, médico, equipe médica, avião, deslocamento de segurança, tudo isso foi pago pelo governo. E o governo não é um ente abstrato, é você, eu, somos nós. Né? Então, o grande assunto foi o camarão. E perceba a farsa, como ele é farsante, é um homem cruel, e eu sempre disse, covarde, uma simples dor de barriga que resolveria, todo mundo sabe de que forma, com quais instrumentos, etc. Tal. Mas mostra a baixeza dele. Ele rebaixou a presidência da República também à covardia. Nós temos um covarde na presidência da República. E a forma como ele se apresenta, vocês sabem que se apresentar é básico, em qualquer, mais ainda na presidência da República. Estou falando em qualquer emprego, no local que você vai, né, etc. Um presidente da República aparecer saindo do hospital, quando 2 dias antes ele disse que estava pedindo orações através do Flávio Fábrica de Chocolate Bolsonaro, né? Aquele que tem a mansão de chocolate, que ninguém sabe como, aquela loja, que também deu um lucro fabuloso, uma franquia fantástica, não tem nada a ver com a empresa, inclusive, que eu gosto muito, mas a franquia em si dele, né, é tudo falsificado, é um ladrãozinho, que eles dão os pequenos golpes, eles não conseguem, ainda bem, eles querem dar, que é o golpe do jogo, da questão das armas, vender patrimônio público, esses são os grandes golpes que eles pretendem dar, não vão conseguir. A quadrilha ficou sempre nesses pequenos golpes, né? Um golpinho ali, outro golpe acolá, que são as rachadinhas, que era 1.200 de um, 2.000 de outro, e assim sucessivamente que eles montaram a quadrilha Bolsonaro. O grande assunto foi o problema do camarão. Agora, olha a pobreza que nós vivemos. E é interessante, nesse momento, e toda a mobilização em torno do camarão, né? A equipe médica, depois, quando ele saiu, ele voltou, e aí mostra uma questão importante, como esse chamado mercado, que não existe, isso é falso. Quem é o mercado? Hoje outra vez, toda hora é o mercado, eu não aguento ouvir essa história do mercado, confesso para você. Para mim, eu falo, será que é o Walter Mercado? Lembra aquele de Porto Rico, o Ligue Já? Só se for aquele, porque quem é o mercado? Como é que o mercado, num país sério, pode encontrar racionalidade numa presidência da República que tem à frente Jair Asmodeu, que é o demônio, Bolsonaro? Né, que faz aquela palhaçada. Qualquer investidor em qualquer país do mundo, ao ver um presidente com uma camisa de um time de futebol, com aquele aspecto de marginal, dizendo aquelas bobagens, com aquela linguagem vulgar, né? Um homem que tem as mãos sujas de sangue de 620 mil brasileiros que ele matou, ele é um assassino, vai colocar dinheiro no Brasil. E esse mercado, a Bolsa deu... Basta ver como... A Bolsa, inclusive, movimenta muito pouco, né? Mas eu vi aqui alguns grandes, em janeiro de 21, disseram que o ano ia chegar a Bolsa não sei a quantos mil pontos, 145 mil, 150 mil pontos, deu tudo errado. Deu tudo errado. Quem colocou dinheiro e acreditou naquilo perdeu 38%, 40%. E eles continuam aí na boa, sem nenhum problema no mercado. Eles não perderam, quem perderam foram na conversa deles, né? Então, quem vê racionalidade naquilo é absolutamente irracional. Nesse sentido, quando você desenha o cenário eleitoral, você vê um cenário eleitoral extremamente confuso.
mas que é produto de um governo que é o caos. Agora eu vi o general Luna, mais uma piada aí, mais uma piada. Ridículo, um general ridículo, que é dessa caterva hoje verde oliva que não representa a instituição, registre-se. Se tu ganha R$260 mil por mês, você imaginou você ganhar R$260 mil por mês para não fazer nada, para essa disparada que nós temos de preço de combustíveis, que é culpa dele, que é dessa turma dos capachos do governo Bolsonaro. Ele disse hoje, a Petrobras não deve fazer política pública. O senhor é ridículo, o senhor envergonha a farda que um dia vestiu. Senhor, eu vou dar uma enxada, o troféu enxada de ouro também para ele, para um dia na vida ele trabalhar. Né, dar um terreno para ele carpir lá para Canudos, naquele sol dos diabos, ganhar R$10 para carpir um terreno. Aí eu quero só ver. Ele não entende qual é o papel da Petrobras, qual é o papel de uma empresa estatal. Uma empresa estatal bem dirigida para defender o interesse público, não de partidos, não para desviar dinheiro e não para servir a quadrilheiros bolsonaristas, qual é o papel dela? É sim fazer parte de uma política pública responsável. Claro que sim. Para quê? Qual o intuito? Eu pergunto, o senhor não estudou nada, né? O senhor não representa a tradição do petróleo nosso, o senhor nem conhece a campanha do petróleo nosso. Essa caterva aí militar do governo Bolsonaro não tem nada a ver com a história do Exército Brasileiro e da história das lutas políticas, sociais e nacionalistas. Então ele diz isso. E pior, que ninguém está nem aí, não serve para nada. Claro que essa caterva vai ser jogada na lata do lixo no ano que vem. Agora em outubro, já na eleição, no ano que vem, tudo na lata do lixo. E todo mundo vai esquecer, porque o que fizeram com a Petrobras, vocês sabem, né? Que tragédia que nós vivemos nesse século, e em especial com a Petrobras. Os casos são aí inequívocos, não adianta nem a gente, né, não adianta querer esconder, dizer que não existiu, porque agora cria-se uma realidade fantasiosa do passado recente. Então, quando você vê uma empresa como a Petrobras, que tem um efeito multiplicador fantástico na economia brasileira, você tem uma cadeia produtiva vinculada à Petrobras que é essencial, que pode representar, não sei, alguns falavam em uma época, não sei, de 5% do PIB, 4 a 5% do PIB. Pô, aí tem um generaleco dessa turma que nunca viu um combate na vida. Eu não sei para que Forças Armadas. Eu insisto no meu tema, que é central. Forças Armadas para isso? Para essa caterva que está aí no governo? Para se locupletar ganhando R$260 mil por mês? Para quê? Quem quer invadir o Brasil? A pergunta é, quem quer invadir o Brasil? Elas controlam as fronteiras? Também não. Qual é o símbolo maior das Forças Armadas? Sabe qual? Lembra o desembarque anfíbio no seco, que é da Marinha, em Brasília? Aquele tanque soltando fumaça, aquele é o melhor símbolo. E sabe que eles deveriam ter vergonha. Eles não estão nem aí, sabe por quê? O salário está garantido, fizeram uma reforma da Previdência que não os atingiram, todas as benesses, usam de toda a estrutura oficial, moram de graça. Eles estão preocupados com o sofrimento do povo brasileiro? Está nada, está nada. E fez uma coisa boa o governo Bolsonaro. Tem um lado bom a tragédia. Qual é o lado bom? É rediscutir as Forças Armadas. Porque o Lula Fernandes teve medo de enfrentar essa questão durante 21 anos. De enfrentar essa questão, criar o Ministério da Defesa, tudo bem, colocar o Elcio Álvares como primeiro-ministro da Defesa, um sujeito horroroso, que não sabia nada do assunto, já começou tudo errado. E foi Fernando Henrique Cardoso. Então, agora, temos de sentar e falar, olha, o que aconteceu é produto do quê? Porque é um produto histórico, é de uma ação entre homens, não é um produto de efeitos na natureza, não é um tsunami, uma erupção vulcânica, não. Tudo isso aconteceu porque foi levada a situação política para isso. Então, é necessário repensar a estrutura das Forças Armadas e repensar a formação dos oficiais, o currículo e a promoção. Inclusive, no currículo é condição sine qua non ter a Constituição, porque ninguém aguenta mais oficial vir dar palpite político, querer falar em golpe de Estado. Isso nós parecia que tínhamos virado essa página, parecia, mas não, chega, né? Acho que ninguém suporta mais essa turma, essa caterva, né? Que quer se meter na política. Se quer se meter na política, vai para reserva e se filia a um partido, seja candidato. Agora, e usando o nome civil. Esse negócio de candidato, você não ter o nome de general, usar patente, isso é ridículo. A patente é quando você está efetivamente no exercício daquela função. Você não pode levar de eterno,
né? Essa é uma outra coisa, porque nós temos no Brasil um costume meio monárquico. Quando o sujeito for presidente da República, ele é tratado sempre, mesmo fora da presidência, por presidente. Governador, idem, se foi senador, idem. Não é? Pera, é cidadão. Cidadão, que era o trato que nós tínhamos aqui quando foi fundada a República, em 1889, o tratamento de cidadão. O Arthur Azevedo tem, inclusive, um conto engraçadíssimo justamente sobre isso, né? Pegando o momento inicial ali do mês de novembro, da segunda quinzena de 1889, sobre a questão de cidadão, mas que era o tratamento da Revolução Francesa, né? E o tratamento de cidadão, mas todos esses títulos, parece aquele sujeito que assina um artigo dizendo assim, escritor, historiador, geógrafo, poeta, torcedor do Corinthians, tudo embaixo. Você fala, pô, o cara é tudo isso, hein? Que coisa! Aí ele abre a boca e diz a maior besteira. Então, eu acho que isso é uma questão central, que nós temos de enfrentar a questão das Forças Armadas. Mas me parece que o mais importante de tudo, e eu, analisando hoje os fatos, pensando, estudando aqui, vendo as entrevistas, conversando com os entrevistados, que é a questão da permanência, né? Nós não conseguimos virar a página do atraso. Não é de conservadorismo, não é atraso, que é outra coisa, né? Do atraso. Eu recebi, quando aconteceu, agora já está todo mundo circulando, mas há 3 dias atrás, eu recebi aquele vídeo que agora virou, virou uma febre na internet e tal, né? Que é aquela parada militar em Itaitinga, interior do Ceará, né? Que está chegando lá um senador suplente de Tasso Gereissati, senador suplente, sou contra suplente, vale destacar, tá? Suplente é uma invenção mais ou menos recente, não tinha na Primeira República, né? E não tinha também no Império. O Império era diferente, registros, você tinha uma votação indireta, aí uma lista tríplice para o imperador que escolhia quem deveria ser o senador e era vitalício, tá? Tudo bem, era diferente, mas não tinha suplente. Na Primeira República não tinha suplente. Se você deixava de ser senador para ser, por exemplo, governador de São Paulo, como Campos Salles, assim foi, e a posteriori presidente da República, você tinha eleição para quem ia substituí-lo como senador, tá? Aí, a partir de 34 veio isso, essa bobagem, e nós temos, e foi piorando, de ampliou para dois suplentes, tal. São Paulo, por exemplo, tem 2 suplentes no momento no exercício. Eu duvido que a população de São Paulo, se eu sair na Avenida Paulista perguntar quais são os 3 senadores que representam São Paulo, a população consiga responder. Isso do estado mais populoso, que tem 32 milhões de eleitores, o estado economicamente mais importante da federação. Só para ver como é que a nossa situação política está ruim, de representação e de cultura política também, que é outra coisa, né? Esse episódio do interior do Ceará é ridículo, porque tem um sujeito passando lá, um suposto soldado, um oficial de baixa patente, ele se desloca, guarda de honra para o senador Chiquinho, não sei o que, aí passa o sujeito, é um negócio, e ele tem problemas com a língua portuguesa também, que é uma característica hoje de boa parte das autoridades no Brasil, há um conflito com a língua mater. Aí o cara passa, vai e volta, é ridículo tudo aquilo. Eu quando vi aquilo, a primeira coisa, você ri, porque tudo, agora depois começa a chorar. Como pode ocorrer aquilo? Mas é um problema do Ceará? Não, é um problema do Brasil, não tem nada a ver, estou só dando exemplo onde ocorreu o fato. Entendi, porque a gente tem que explicar, como dizia o Rony Rios, nos mínimos detalhes, que as pessoas muitas vezes não entendem, ou fingem que não entendem, né? Então, a situação que nós vivemos aqui agora é um cenário eleitoral extremamente confuso, faço questão de ressaltar, extremamente confuso. Por exemplo, hoje mesmo estava discutindo o Supremo Plenário, o Pleno, ainda não decidiu a questão da federação de partidos. Como é que isso realmente vai ter federação de partidos ou não? Isso é fundamental, porque nós estamos ali, final do mês de março, vamos chegar 6 meses antes da eleição, que é dia 2 de outubro, vai ter a janela partidária, que depende dessas definições eleitorais, que são fundamentais, né? Vai ter federação ou não? Isso amarra as composições políticas, que no Brasil atual, ainda, infelizmente, são feitas por interesses olhando a perspectiva se você vai ser eleito ou não. Não há uma discussão na federação no campo das ideias, que é o meu artigo da Isto É dessa semana, que justamente fala nisso. Nós precisamos discutir ideias. O que o canal faz aqui, e aí, desculpe eu fazer a citação do canal, é justamente discutir ideias, e o que nós não vemos no Brasil. Então, a questão de federação é uma questão no campo jurídico legal,
vai definir efetivamente, e a partir dali é que se discute as candidaturas em termos de propostas de governo, de projeto, de visão de mundo, né? Por exemplo, a questão do ex-governador Alckmin, ninguém sabe a razão da aliança, ou da possível aliança com Luiz Inácio Lula da Silva, mas qual a razão? Com base num projeto, tem ao menos 10 pontos, alguma coisa indicada? Não tem absolutamente nada, nada. Ou seja, é a permanência de uma forma de fazer política que o Brasil não muda, não muda. São alianças de ocasião, que muitas vezes se desfaz no começo do governo, na primeira semana de governo, ou ainda antes de tomar posse, na formação do ministério, ou nos casos dos governos estaduais, dos secretariados. Assim. Então, isso tem que mudar. Né? Então, quando você vê aqui tudo isso, você vê, por um lado, eu estou falando essa discussão que envolve os que estão fora desse governo, né? Que não consegue construir efetivamente alternativas político-eleitorais e, mais do que isso, alternativas de governo. Eu não gosto muito da expressão gestão, muitas vezes até eu falo, mas eu não gosto, porque não tem nada a ver com a iniciativa privada, não há nenhuma relação. Se você ouvir alguém falar isso, diz, é bobagem, ponto, vai procurar a tua turma, ponto. Não há nenhuma relação entre a iniciativa privada e a administração público-estatal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou seja, a lógica da iniciativa privada não é a lógica governamental. Isso é fundamental entender. Ah, mas o sujeito é um empreendedor, o sujeito ficou rico na iniciativa privada, vai ser um excelente prefeito, governador ou presidente. Não necessariamente, e na maioria das vezes, não. Não existe, não tem relação entre uma coisa e outra, porque a visão de mundo é distinta, os objetivos são distintos. Né? Isso é claro, podemos até voltar a essa discussão aqui uma outra vez. Então, e nós temos, e isso é básico, é tão primário o que eu estou dizendo, que no campo da cultura política brasileira isso ainda não está enraizado, o que mostra a pobreza dos debates políticos, a falta de apresentação de ideias, de produção de texto, a ausência da universidade, desse grande debate público, e do debate público suprapartidário. Não é um debate partidário eleitoral para o candidato A, B, C ou D, não, é transcender o momento e discutir a questão estrutural. É aquilo que eu falo, a história, o movimento, nós estamos aqui vendo um momento do movimento da história, né? É ter essa visão mais ampla, que é o que nós insistimos aqui no canal. Nesse sentido, quando você passa por outro lado do balcão, vai olhar o Bolsonaro e toda essa situação ridícula, é uma farsa, que foi uma tremenda farsa, a história da doença, tanto que ele saiu, e eu acertei, ele voltou a atacar Tribunal Superior Eleitoral e as urnas eletrônicas, atacar o Supremo Tribunal Federal, e citando o ministro Luiz Roberto Barroso, e ontem e hoje, atacando o meu exército, outra vez, além de, na live de quinta, ter atacado a vacinação infantil. Ou seja, são temas caros aos nazifascistas, e são nazifascistas bolsonaristas, e ainda bem que eles não conseguem construir formas organizativas permanentes, ou seja, partido, organizações de massa, visão de mundo, intelectuais, eles não conseguem fazer essa construção. Diferentemente da extrema-direita norte-americana, que está solapando e destruindo a democracia dos Estados Unidos. Veja o que ocorre lá, quando eles estão diminuindo o número de eleitores, estão cortando naqueles estados em que você tem muita presença de negros e latinos, eles estão cortando, criando dificuldades e diminuindo o colégio eleitoral, algo que é absolutamente inconstitucional. Mas a Suprema Corte hoje está 6-3 para o extremismo. Né? E a tendência é, e agora veremos na eleição desse ano parlamentar nos Estados Unidos, já para olhar para 2024, ou seja, vai ter um acirramento das contradições, né? Mas lá, diferente daqui, eles conseguem construir partido, organizações de massa, intelectuais, visões de mundo, etc., etc., o que é péssimo para eles. Porque estão destruindo, e vai ter um conflito grave nos Estados Unidos ainda nessa década, né? E a eleição de 24, presidencial lá, vai ser esse momento. O que aconteceu no dia 6 de janeiro do ano passado, a invasão do Capitólio, pode se repetir em escala muito maior, muito maior.
muito maior. Não estou dizendo que vai chegar uma guerra da secessão, como foi a guerra mais violenta em termos militares, o maior número de movimentação de tropas, de baixas, etc., entre 1861 e 1865. Não estou falando uma guerra da secessão, mas vai haver um conflito muito intenso, e acaba sendo um país absolutamente partido. Você tem áreas que tem Califórnia, por exemplo, toda uma visão de mundo, etc., e aí você vai no meio oeste americano e encontra, parece que você foi para Marte. Está em outro lugar totalmente diferente. Isso eles vão ter de resolver, mas esse é o problema deles. Agora, nós aqui, a questão que se coloca é que os criminosos bolsonaristas, eles não conseguem, e ainda bem, porque a derrota eleitoral do Bolsonaro é líquida e certa. É líquida e certa. Ele não consegue construir, e teve tempo para tal, e a estrutura de Estado para tal, de construir, como eu disse, partido, organizações de massa, intelectuais, construir toda uma visão do mundo orgânico. Ele tentou criar um partido que hoje tem 1/3 das assinaturas necessárias, tal de Aliança pelo Brasil. Lembra aquele partido que tem um símbolo cheio de balas? Gente muito boa, né? Não conseguiu. Nós temos, salvo engano, tem 33 partidos registrados no Brasil. Registrados legalmente, 33. Né? O último foi a Unidade Popular, que você nem conhece, acho, provavelmente, né? Eu também não conheço, sei que existe, mas eles um grupo bem mais à esquerda, e conseguiu as assinaturas necessárias, se legalizou. Legalizou, está lá. Eles não conseguiram com toda essa estrutura. Então, eles vão ser derrotados fragorosamente nas eleições e vão voltar ao tamanho que eles tinham antes de 2018. Isso é líquido e certo. E o Bolsonaro já entendeu isso, e a quadrilha que está ali no Palácio do Planalto, a Urcrim, né? A questão que se coloca entre partidos, por exemplo, é sobrevivência. Eles vão abandoná-lo no primeiro momento. Pode registrar. No primeiro momento, eles o abandonam, sem nenhum problema. Isso vai ocorrer, devem abandoná-lo. Mas a questão é que essa visão, esse sentimento, vamos chamar assim, bolsonarista, porque usar o ismo tem um certo exagero, mas tudo bem, vamos usar o ismo do bolsonarismo, porque não há um conjunto orgânico de ideias, isso que eu estou querendo dizer. Sempre teve presente na sociedade brasileira, não é uma novidade, não é uma novidade, a novidade é estar no poder. Essa é a análise, para a gente avançar um pouco, nossas análises de consultorias, aí que dá tudo errado, e a boa parte das consultorias são lobistas, né? Então não tem nada a ver com consultoria de análise serena, tal, são lobistas, que é outra coisa, especialmente em Brasília. Isso é outra coisa. O que nós estamos discutindo aqui é que esse sentimento sempre teve presente. Um país que mais tarde aboliu a escravidão no mundo ocidental foi o Brasil. Você acha que toda aquela visão do mundo sumiu no dia 13 de maio de 1888? Não. Estava presente durante toda a República Velha. Quando você lê os anais da Constituinte 33, 34, eu li, para o meu livro História das Constituições Brasileiras, é de arrepiar os cabelos, como a eugenia, o reacionarismo, uma coisa de arrepiar, estava lá presente, estava tudo presente, e teve coisas que existiu durante muito tempo. Passou num período já nos anos 40, ali 44, 45. Poxa, eu vou contar um caso rápido aqui, eu sei que eu não quero me estender muito. O Marcos Rey é um grande escritor, eu acho que é o escritor mais importante que tem como cenário a cidade de São Paulo. Isso para ver o que é, não estou falando em conservadorismo, mas em reacionarismo, né? Aqui na cidade de São Paulo. E isso era um universo que marcava ali, eu estou falando da Constituinte, mas de 33, 34, mas também nos anos 40. E ele escreveu esses clássicos, como As Pessoas, Café na Cama, Memórias de um Gigolô, que deu uma série da TV Globo, mais velhos devem saber disso, e é muito conhecido por alguns, como e já é muito, não é pouca coisa, como escritor de literatura infantil-juvenil, mas ele fez muito mais do que isso. É um grande escritor, injustamente esquecido. Nesse belo trabalho do Carlos Maranhão, Maldição e Glória, Vida e o Mundo do escritor Marcos Rey, que era um pseudônimo, ele chamava de Mundonato, ele precisou fugir de São Paulo, e tem aqui eu vou ler só uma breve passagem para vocês. A sinistra visita já era esperada havia algum tempo naquela casa. Edmundo, que é o Marcos Rey, o nome verdadeiro dele, que nascera no bairro do Brás em 1925, contraíra hanseníase aos 10 ou 11 anos. Né? Agora, aos 14, exibiu os primeiros sinais externos da doença. E o que vai acontecer? Ele vai ser laçado, tinha uma espécie de carrocinha. Bem, eu estou só dizendo isso, que isso estava presente aqui no Brasil, e havia uma aceitação, depois vai ver, nos anos 40 isso vai mudar, né? Ali por volta de 44, 45, mas eu estou só dizendo isso rapidamente, que eu não queria me estender muito, para mostrar como o reacionarismo está presente aqui no Brasil, de várias formas, várias entradas nesse campo reacionário, né? Várias entradas, e o bolsonarismo é produto disso. O Bolsonaro simplesmente capitalizou o já existente.
Deu para entender? O já existente, que ele acaba capitalizando. Não tem nenhuma novidade aí, né? Agora, a grande questão é que ele já percebeu que eleitoralmente ele está derrotado. E aí resta dois caminhos para ele: o golpe ou a renúncia. O golpe, ele voltou a falar, atacando agora o comandante do Exército sobre a questão de vacinação. O meu Exército. Mas isso não vai dar certo, porque agora nós já estamos no ano eleitoral, agora é tarde para isso. Era possível fazer até o 7 de setembro de 2021, agora não dá mais. Então, ele vai ficar desesperado. E ele é um homem covarde, como nós vimos, com a dor de barriga mais cara da história. Resta a possibilidade de renúncia. Só que nesse processo todo, ele vai apostar no quê? Ensanguentar o processo eleitoral. Eu uso a palavra ensanguentar para ser bem direto mesmo, que é conturbar todo o processo eleitoral, voltar a atacar a urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral, atacar o ministro Alexandre Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, em especial esses dois ministros, atacar o Congresso Nacional, fake sobre os seus opositores, mentir, usar a Polícia Federal para perseguir opositores, Gabinete de Segurança Institucional, a Agência Brasileira de Informação, a ABIN, tentar, de alguma forma, pôr fogo no país. Vai dar certo? Não vai. Mesmo assim, com tudo isso, ele não chegará ao segundo turno. Aí resta a possibilidade de renúncia. Aí o desafio, e esse nós seremos testemunhas presenciais, eu, você, nós, é como que o setor majoritário democrático-republicano, né, vai reagir, né? O sistema político, como é que vai reagir, os poderes, a Constituição de 88. Eu acho que esse é o grande desafio. Por isso que eu falei, Bolsonaro precisa do caos para justificar o fracasso eleitoral. Resta a renúncia ou o golpe. Eu fiz questão, antes de fechar, de citar, esse é um grande livro do Carlos Maranhão, e eu depois, a partir dali, com mais calma, que eu li quase tudo o que o Marcos Reis escreveu, e acho que ele é irmão do Mário Donato, vocês devem conhecer. Um dia eu posso falar também do Presença de Anitta, entre outros, além do Madrugada Sem Deus, que é um livraço. Vamos falando em livro, vou aproveitar e falar do meu, né? É o meu mais recente. Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. É isso. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, está entre... Puxa vida, muito obrigado mesmo. 650 mil inscritos, indica o canal um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a parte dos comentários. Ser apoiador do canal é importantíssimo, especialmente nesse ano chave da história brasileira, esse ano histórico, sem exagero na definição. Seja um apoiador do canal, seja membro apoiador do canal, é muito fácil. Você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, democrático e republicano, né? Tem as duas formas de apoiar. É muito tranquilo. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e agora eu sou hipermoderno. TikTok, fantástico. É Marco Antônio Villa Oficial no TikTok, eu tô lá, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!